Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Educação em Pauta. Hoje nós vamos falar exclusivamente do Prêmio Alfa 10, prêmio conquistado pela Escola Municipal Chiquinha Gomes, a qual eu, Felipe Lustosa, era gestor e Jaqueline Marques era coordenadora pedagógica. E hoje a gente vai ter esse diálogo, explicando um pouco a respeito do prêmio, explicando como foi o percurso até chegar lá e você não pode perder. Então acompanha aí, após a vinheta tem uma entrevista especial aqui no programa Educação em Pauta. E hoje estamos aqui recebendo aqui na Educação a professora Jaqueline Marques, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Chiquinha Gomes no ano de 2024, o ano em que a escola foi premiada. Jaqueline, como foi o seu percurso formativo, como você se encontrou profissionalmente na sua profissão e como foi o processo até você se encontrar enquanto coordenadora pedagógica? Pronto, bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui juntamente com esse fera, que foi, na época, nosso gestor, o Felipe. Hoje eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Jaqueline da Costa Marques Temístocles. Eu venho, minha trajetória de escola pública, tá? Eu venho dos anos educação infantil, ensino fundamental menor, maior e ensino médio, totalmente da escola pública. Também prestei vestibular na UESP, em 2009 para Geografia, no Polo de Barras, e finalizei em 2013 e logo também já dei início também o curso de licenciatura em Letras em Inglês, que também sou formada pela UESP. E assim, fomos inserida na Educação de Barras, no qual eu tenho mais de 10 anos, com o trabalho de professora. Há 2 anos e meio eu fui convidada para atuar na parte da coordenação. Na coordenação, a Escola Municipal Chiquinha Gomes foi o meu primeiro trabalho. A gente ficou mais ou menos 2 anos à frente da Escola Municipal Chiquinha Gomes, no qual a gente iniciou toda a nossa trajetória na parte pedagógica. Então, Jaqueline, também é interessante a gente pontuar como foi que recebemos a Escola Chiquinha Gomes no ano de 2023, quando eu assumi a gestão. Você já estava desde 2022 e eu assumi a gestão em 2023. E eu lembro que a nossa principal política foi: a escola tem que voltar para o mapa da educação barrense. Esse era o nosso desejo. A gente queria levar os índices da escola, a gente precisava levar aqueles alunos uma qualidade educacional ainda maior. E a nossa política implementada, pensando em nível de rede, que já era um processo natural dentro da rede, já eram formações que vinham contribuindo muito nesse sentido de que o aluno ele tinha que ser alfabetizado na idade certa. Então, nosso foco foi direcionado ao segundo ano pensando nisso. A gente pensou em trazer o segundo ano para o foco da alfabetização, não apenas pensar em políticas de currículo, mas também pensar em políticas educacionais que visualizassem o aluno no seu individual, que foi isso que a gente planejou. A gente mapeou as dificuldades e a gente tentou recompor aquela aprendizagem que vinha em defasagem. Mas pensando em como a gente recebeu essa escola, a gente recebeu ela em um cenário praticamente caótico. A gente trouxe ali a comunidade para perto da escola, porque a gente percebia a distância da família da escola. A gente percebeu que existia essa falta de comunicação entre escola e família, que a gente entende que é parte fundamental desse processo, porque sem o apoio da família, a escola ela não consegue avançar nos seus resultados. Então a gente trouxe para perto a família naquele primeiro momento, chamamos a família para reuniões individuais, na sala de aula com os alunos, a professora, e apresentamos para eles os dados. Olha, o filho de vocês está com defasagem de determinada habilidade. O filho de vocês está com aprendizagem e defasagem no letramento matemático, por exemplo. Ele precisa trabalhar habilidades matemáticas, precisa trabalhar habilidades de leitura, de escrita. Então a gente trouxe esse panorama para os pais e foi onde a gente fechou essa parceria, com a família. Então é uma das partes fundamentais da gente pontuar, é que a escola ela caminhou junto com a família para obter esse resultado.
Além do direcionamento com a família, a gente também trouxe muito dos avanços na parte pedagógica. A gente trouxe muito a equipe para colaborar e andar e caminhar junto com a gente. Acho que você vai pontuar um pouco isso a respeito das nossas reuniões mais pedagógicas. É verdade, Felipe. O nosso trabalho na Escola Municipal Chiquinha Gomes, realmente ele foi um trabalho diferenciado. Não só o Felipe, a Jaqueline, a equipe gestora, professoras, não, foi todo o contexto, foi a família Chiquinha Gomes. Todos eram inseridos, na verdade, toda a equipe era inserida, né, no contexto de aprendizagem dos nossos alunos. Eu lembro, né, que a gente conseguiu, nos primeiros dias, a gente fez uma triagem, né, de todos os anos, da educação infantil, dos anos iniciais e finais. E a gente fez uma triagem juntamente com os professores, na nossa primeira reunião pedagógica. Colocamos, né, as nossas queixas e, na verdade, também os nossos desafios e os nossos o que a gente queria alcançar, né, Felipe? Foi um ano muito incrível, né? O ano de 2024, porque onde foi tudo pontuado, reuniões com os pais, né? Os pais, eles realmente abraçaram a causa, né? Foi uma parceria que deu muito certo. A gente acontecia nossas reuniões, tinha grupal, né, que era mensalmente, mas também tinha as reuniões por sala, né, onde a gente poderia mostrar o trabalho da professora, mostrar as dificuldades, né, que os nossos alunos, alguns estavam tendo, e a gente podia também pontuar. E aí eu lembro que a gente tinha um espaço que a gente chamava os pais individualmente, né, pelo aquele nível daquele determinado aluno. E foi um trabalho bem desafiador no começo, mas assim, que rendeu bons frutos. No final do ano a gente teve práticas, né, no município, teve as boas práticas, a gente concorreu ao PEPAIC, né, e tudo com vitórias, né, a gente concorreu às 5 boas práticas e todas a gente pontuou, né, em primeiro, segundo e terceiro lugar, mas isso muito bom, muito gratificante para nossos alunos, levando eles sendo o protagonista, né, que foi tudo aquilo que foi trabalhado no começo do ano. O que a gente queria alcançar era o protagonismo do aluno, lembrando que a nossa responsabilidade era da Escola Municipal Chiquinha Gomes entregar a todos os alunos alfabetizados na idade certa. E no final do ano a gente teve a prova do SAEPI, né, que a gente foi surpreendido, mas na verdade quando eu falo surpreendido com o resultado, mas no fundo a gente sabia do potencial deles, do desenvolvimento da professora, de toda a equipe, porque a gente tinha uma sequência didática, a gente tinha uma triagem, a gente tinha resultado onde a gente podia, né, tá ali debatendo toda semana com os professores, com os pais individual e até com os nossos alunos. Então, assim, esse resultado do SAEPI foi realmente algo que fechou realmente o trabalho de toda a equipe da Escola Chiquinha Gomes. E eu acho que para a gente pontuar, fazer uma recordação breve do que aconteceu durante esse percurso, é a gente visualizar o Prêmio Alfa 10. O Prêmio Alfa 10, o que ele é? O Prêmio Alfa 10 é um prêmio desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, né, através do Programa Piauiense de Alfabetização da Idade Certa, o PEPAIC, e com base na avaliação SAEPI, né, que é a avaliação que identifica, né, mede o índice de aprendizagem dos alunos. E um dos critérios para que a escola seja premiada no Alfa 10 é que todos os alunos eles estejam no nível de adequados ou avançados. Não posso ter nenhum aluno em defasagem, né? Então eu tenho esses alunos no adequado ou no avançado, então a escola ela consegue ser premiada com Alfa 10 a partir de uma determinada quantidade de alunos, né? Eu acredito que são 15 alunos agora o parâmetro para poder a escola ser contemplada. Então a avaliação SAEPI,
trouxe para nós uma experiência muito significativa, de que foi um prêmio que foi conquistado pela primeira vez no município de Barras, marcando aí essa passagem da gestão, mas também deixando registrada a história da Escola Chiquinha Gomes e do trabalho desenvolvido pela equipe. Mais uma vez a gente pontua que não foi um trabalho individual, não é um resultado apenas de gestão, não é um resultado apenas da professora, foi um resultado coletivo. E aqui a gente deixa os nossos agradecimentos e parabenizamos também a professora Graça, que era a professora titular do 2º ano, e também a professora auxiliar, a professora Marinalva, que estavam ali a dupla diariamente com os alunos, sem esquecer também dos demais que compõem a equipe, né? Os nossos monitores, nossa equipe de monitores, professor Vitor, professora Manu, professora Carol, também a professora que ficava no horário pedagógico da tia Graça, da professora Graça, a professora Laura, né? Então a gente agradece a toda a equipe porque foi um trabalho colaborativo. Quando todo mundo está de mãos dadas, o resultado ele naturalmente encontra a escola. Então a gente buscou caminhar junto nesse sentido de buscar esse resultado. Mas a gente traçando aqui uma linha do tempo, a gente observa que esses alunos eles não são trabalhados apenas no 2º ano. Esse resultado não é resultado de um ano letivo. Ele é resultado de uma sequência didática, uma sequência anual de trabalhos que perpassa por diferentes séries. Esses alunos eles já eram trabalhados desde da educação infantil, eles eram trabalhados lá muito ainda na questão lúdica, mas já eram trabalhadas as habilidades leitoras desses alunos, as habilidades matemáticas, perpassando ali pelo 1º ano, onde a gente já tem esse diagnóstico mais ou menos preciso de como é que aquele aluno ele vai se encontrar ali nas questões leitoras, suas habilidades leitoras, suas habilidades matemáticas, e quando ele chega no 2º ano, essas habilidades elas precisam já estar sendo consolidadas. Então a gente precisa observar essa linha temporal. Foi um trabalho desenvolvido por uma equipe, em um período de tempo que não foi apenas de um ano, mas de um determinado momento que a gente parou para reavaliar como é que a gente estava levando o trabalho pedagógico dentro da escola, e a gente pensou que a equipe ela precisa estar unida, mas ela precisa ser bem direcionada. Então a gente direcionou esse trabalho pensando nisso, de que a gente precisa trazer resultados para a escola. Os resultados eles têm que aparecer, mas os resultados só aparecem de acordo com a realidade dos nossos alunos. Então a gente pensou nisso, a gente trouxe a realidade dos nossos alunos como pauta principal. A gente não olhou apenas para o índice, né, para um gráfico. A gente queria olhar para aquele aluno individual. A gente queria olhar nos olhos dos pais e dizer, olha, a gente conseguiu, né? A gente trouxe o seu filho aqui para a Escola Chiquinha Gomes e fez com que ele desenvolvesse as habilidades necessárias que ele tinha que desenvolver no 2º ano. Ele saiu daqui lendo, ele saiu daqui escrevendo, ele saiu daqui sabendo as 4 operações matemáticas e saiu conseguindo resolver as questões que eram propostas para ele. Então a gente queria desenvolver esse trabalho pensando nesse processo coletivo, mas visualizando o aluno no seu individual. Mas assim, voltando, Felipe, a sua fala sobre a questão que a gente teve que parar, né, para poder fazer esse monitoramento, eu volto também aqui a minha fala sobre os conteúdos. A gente teve que parar o 1º, o 2º e o 3º ano para a gente reavaliar como estava sendo essa triagem dos nossos alunos. E aí foi onde a gente decidiu, né, em equipe, nas nossas reuniões pedagógicas, que o 1º e o 2º ano a gente tinha que alfabetizar. A gente estava precisando alfabetizar os nossos alunos. E foi realmente bem esplêndido o resultado, porque os nossos alunos hoje, do 2º ano, os alunos que são do Chiquinha Gomes, hoje eles estão indo para o 3º ano, né? Estão já no 3º ano, já realmente preparados para receber conteúdos. Por quê? Porque eles já estão alfabetizados na idade certa. Um dos parâmetros também que é importante a gente citar foi o trabalho por nivelamento. A gente entendeu que os nossos alunos eles estavam passando por um processo de aprendizagem em níveis diferentes. A gente tinha alunos leitores fluentes, leitores iniciantes e alunos pré-leitores.
Então, como é que a gente iria trabalhar esse atendimento direcionado a esses alunos que precisavam mais? Como é que a gente ia trabalhar a teoria da equidade, que é dar mais a quem mais precisa? Então, por um determinado momento, nós achamos necessário trabalhar com sequências didáticas a partir do nivelamento desses alunos. Era um projeto nosso por um tempo determinado, de 2 meses, de separar esses alunos por nivelamento em 2 aulas ou 3 aulas semanais, né? Dependia muito do contexto e da atividade que iria ser aplicada na sequência didática. Esses alunos eles eram colocados em uma sala com a professora titular da turma por nivelamento. Por exemplo, se os alunos estivessem em N1 e N2, eles eram colocados em uma turma específica para trabalhar as habilidades necessárias para que eles desenvolvessem essas habilidades e eles pudessem avançar de nível. Não é isso, Jaqueline? Isso, Felipe. Foi bem interessante a sua fala, por quê? Porque tanto no primeiro ano como no segundo ano a gente fez, né, essa tabulação de resultado foi necessário, né? E aí o que a gente fazia? No primeiro ano a gente tinha mesas alfabetizadoras, né? Que a gente fazia por nivelamento, né? E à medida que as crianças iam evoluindo, né, a gente também ia evoluindo junto com elas na questão do material, na questão da didática. Já no segundo ano, né, a gente adotou a nossa prática do PPAIC, que muito boa, essencial, né, na nossa escola, em todas as escolas do município. E a gente teria um dia na semana, um dia específico, na época era dia de quarta-feira, com a professora titular da turma, Tia Graça, Maria das Graças, né, e ela ficava, né, com aqueles alunos que ainda estavam no nível 2 e nível 3. Né? Os demais alunos, no decorrer desse dia e dessa aula, ficavam com a tia Marinalva, né? E sem parar, sem prejudicar a aula em ninguém. Pelo contrário, os nossos alunos que estavam com a tia Graça percorrendo, né, correndo contra o tempo sobre a questão do alfabetizado, da alfabetização, deu super certo. A gente saiu com alunos, né, leitores fluentes e começaram silabando, né? É algo bem assim maravilhoso para a gente, é uma satisfação enorme, porque os nossos alunos, alguns chegaram só reconhecendo letras no alfabeto, né, outros já silabando, e a gente entregou os alunos leitores fluentes. Então a necessidade de fazer essa triagem por nivelamento foi essencial para realmente a gente ter êxito com os nossos alunos. Então, se falar de alfabetização é também falar de desafios. A gente não mascara né, os desafios, a gente não mascara as nossas dificuldades. Nós encontramos, durante o percurso, né, com a turma do segundo ano, muitos desafios. Um deles que eu já citei anteriormente, mas eu gostaria de frisar, foi a nossa dificuldade de comunicação com a família inicialmente. E como é que a gente buscou superar essa dificuldade de trazer a família para dentro do contexto da escola? A gente buscou promover ações que envolvessem toda a comunidade escolar. A gente buscou promover ações que trouxessem a família para dentro da escola. Sejam lá apresentações culturais, sejam oficinas, momentos formativos com a família. A gente propôs uma oficina de flores artificiais com o intuito de trazer a família para dentro da escola. E além de ter essa conversa, esse diálogo mais dinâmico com a comunidade, ganhando a confiança dos pais, mostrando sempre o trabalho, o respeito, a empatia pelo outro. Então a gente conseguiu abraçar a comunidade, trazer elas para superar esse desafio de comunicação com a comunidade. Além disso, a gente encontrou outro desafio: como motivar um aluno a querer aprender, como motivar um aluno a querer buscar mais conhecimento e se pautar em questões que são realmente essenciais para a vida dele. Então a gente buscou promover também ações que envolvessem esse aluno, que deixasse ele cada dia mais com mais vontade, com mais desejo de estar no ambiente escolar. A gente promoveu o dia da lona de sabão, que era um dia onde os alunos eles iam para a escola e tinha um atendimento diferenciado. A gente colocava uma lona, colocava sabão e colocava eles para brincar. Porque a gente entende que a escola tem que ser um espaço que acolhe o aluno, que abraça o aluno.
Então, quanto mais divertido for o processo de aprendizagem, mais o aluno vai estar imerso nesse contexto. Além disso, a gente também promoveu algumas outras atividades, mas a principal que a gente gostaria de destacar foi o Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura da nossa escola, ele foi essencial no processo de alfabetização, porque além de encantador, ele era muito acolhedor. Era um ambiente onde os alunos eles tinham o prazer de estar, porque eles se sentiam pertencentes àquele lugar, eles se sentiam abraçados. Era um ambiente que, além de comunicar leitura em todos os seus aspectos, ele também abraçava o aluno de uma certa maneira, de que envolvia ele no processo de leitura. É verdade. Assim, o Cantinho da Leitura ele foi pensado com muito carinho, na verdade, com muita empatia, né? Foi uma sala, né, que deu todo assim um avanço na educação da Escola Chiquinha Gomes, porque aquele ambiente ele era desejado por todos, né? Todo dia queriam estar lá, né? Eu lembro que quando batia a campainha para os alunos retornarem a casa, eles tinham que passar por lá para ver os livros, para verem, né, a questão da decoração, né, nas paredes, porque era assim, tudo bem pensado, bem harmonizado, voltado mesmo para ser criança. Tinha também os trabalhos lúdicos, né, os brinquedos, porque assim, as crianças elas precisam, né, aprender também brincando, né? A gente tinha todo o nosso material didático voltado para a alfabetização. A gente também tinha o dia do cinema, né? Naquele cantinho a gente usava também aquela sala como alfabetização, aquela sala também era do cantinho da matemática, onde a gente poderia ter aquele tempo trabalhado com aquele aluno ou aqueles alunos, né? Realmente o Cantinho da Leitura ele deu todo um amor vivo, né? Desenvolvido para a gente sair com inúmeros protagonistas da Escola Municipal Chiquinha Gomes. Isso, era um espaço exatamente pensado para esse aspecto, realmente um espaço pensado para desenvolver a leitura, para abraçar o aluno, para ter atividades diferentes que motivassem eles a querer estar naquele ambiente e querer estar na escola. E o resultado não foi além do que eu esperado. Se eu tenho ali um ambiente que acolhe o aluno, que abraça o aluno, o resultado é que o aluno vai querer estar na escola. Ele vai ter o desejo, a curiosidade em aprender e desvendar novos mundos, descobrir novos mundos. E tudo isso é possível através da leitura. Então a escola, pensando em eixo de gestão, a escola proporcionou esse espaço visando o quê? Um diálogo com a coordenação pedagógica e a direção. A gente entendeu que a escola precisava desse espaço para que o aluno ele se sentisse parte da escola. Então foi um dos processos que a gente entendeu que era necessário, a criação desse espaço na escola para superar o desafio da motivação do aluno em querer buscar o conhecimento e a alfabetização de fato, a consolidação dessas habilidades de alfabetização foi proporcionada dentro desse contexto, desse ambiente. Se tratando aí então de resultados, né? Então a gente perpassa aí por todo esse processo, a gente supera esses desafios durante o ano letivo de 2024, vem a avaliação do CEP e a gente tem um resultado que condiz com aquilo que a gente estava esperando. A gente não vai dizer, nossa, eu não estava esperando esse resultado, claro que não. A gente trabalhou o ano inteiro pensando nisso, né? O objetivo era que os nossos alunos eles atingissem a média, né, do adequado. A gente priorizou ali, os nossos alunos eles têm que ficar todos pelo menos no adequado. Então a gente aí tinha 75% da nossa turma de segundo ano avançada, 25% adequado, não tínhamos alunos nem no básico e nem abaixo do básico. Então foi um resultado que para nós, enquanto Escola Chiquinha Gomes, foi um resultado muito significativo. E para a Rede Municipal de Educação, acredito que também tenha sido muito significativo, tendo em vista que esse prêmio foi a primeira conquista da rede, né, desde sua instituição, do Prêmio Alfa 10. Então a gente tem aí esse percurso que a gente caminha. E a gente fica muito feliz, não apenas por esse resultado, mas pela forma que ele foi celebrado. Isso, é verdade, Felipe. Até porque assim, foi um ano incrível, onde a gente teve desafios, a gente teve triagem, né, para chegar com êxito, né, no resultado
do SAEPI, mas é como você fala, né? Não foi algo assim que a gente diz, meu Deus, mas esse prêmio, por quê? Porque a gente trabalhou, a gente já sabia que a gente ia entregar o nosso aluno protagonista, a gente já sabia que o nosso aluno estava preparado, né, para ir para o ano seguinte, o terceiro ano, já consolidado, né, a questão da alfabetização na idade certa, né? Mas quando chegou o resultado, né, realmente nós, enquanto gestão, enquanto equipe Chiquinha Gomes, foi assim uma notícia que deixou a gente super feliz e realmente concretizamos, né, o nosso trabalho, todo esse percurso que deu certo e que a gente foi lá, a gente trouxe, né, de concreto, né, esse prêmio para a escola, para a comunidade, né, a Escola Chiquinha Gomes, a Escola da Zona Rural, né, é bom frisar que ela elevancou aí os últimos dias, foi muito comemorado, então tal quando saiu o resultado, a gente foi até eles, né, a gente foi para a Zona Rural, a gente foi para a escola, né, e a gente vibrou com eles, a gente chorou com eles, concretizando, né, realmente esse sonho, esse prêmio, que eu acredito que a educação ela tem muito além, né, além das quatro paredes, ela tem muito mais do que conteúdo, né? Por quê? Porque a gente realmente era uma família que a gente tinha um propósito de entregar os nossos alunos alfabetizados. E vale frisar que hoje a gente não se encontra mais lá na Escola Chiquinha Gomes, infelizmente. Hoje eu faço parte do corpo técnico aqui da secretaria, já que a Aline também buscou novos desafios, ela também está em outra escola, mas a gente acredita que o trabalho na Escola Chiquinha Gomes continua. Lá permanece uma equipe totalmente capacitada, uma equipe totalmente dedicada e que também busca os resultados em alfabetização. Eu acredito que esse foi o nosso legado. Se acha que a gente deixou alguma coisa naquela escola, né, na Escola Chiquinha Gomes, foi o nosso legado de trazer a escola para o mapa da educação. Essa é a frase que a gente realmente frisava em todas as reuniões pedagógicas, que a Escola Chiquinha Gomes ela precisava voltar para o mapa da educação e ela voltou. E a gente acredita muito que é um trabalho que vai permanecer, que vai ficar e que foi muito celebrado. Muito celebrado. E 2025 promete que, além da Escola Chiquinha Gomes, outras escolas da rede também é o nosso desejo que todas sejam contempladas. E se tivesse uma receita que a gente pudesse dar, a receita seria essa: fazer o básico bem feito. É realmente pensar no seu aluno, no seu individual, mas também olhando para a sua equipe, um trabalho coletivo, abraçando a comunidade, abraçando a escola. É o básico bem feito que não tem erro e é sucesso na certa. É verdade, Felipe, e também frisando, né, essa questão da receita, né? Não tem receita pronta, né, Felipe? É no chão da escola, os desafios, é o cotidiano, tá? Realmente essa frase a gente leva, né, pra gente, leva para os amigos, leva para a vida. Não tem receita pronta, né? Nem todo aluno ele aprende naquele determinado tempo, né? E assim, o bom de tudo isso é que a gente tem aquele trabalho de formiguinha, mas aí a gente é surpreendido naquele outro dia com o trabalho já na ponta da língua, né? E queremos sim agradecer toda a equipe da Escola Chiquinha Gomes, os pais que foram incansáveis. Toda vez que a gente mandava, né, a gente dava um feedback, pedia a eles estavam lá. Realmente foi um trabalho assim grandioso, todos os projetos celebrados na escola. Finalizamos os anos finais com o cuscuz literário, algo assim realmente diferenciado, né? Os nossos alunos sendo protagonistas, eles lá, né, fazendo aquele trabalho belíssimo. E assim é somente agradecer, né? Agradecer o tempo que a gente teve na Escola Chiquinha Gomes, né? Ela nos presenteou, né? A gente está vivendo, a gente viveu aquele ano e assim é algo realmente muito gratificante. E aqui fica a nossa gratidão a toda a comunidade, né, a toda a equipe da Escola Chiquinha Gomes e só mesmo agradecer. Então a gente deixa aqui, né, o nosso abraço a todos vocês que fizeram parte desse prêmio. Esse prêmio não é de gestão,
Não. Esse prêmio não é da professora Graça, esse prêmio é um prêmio nosso, nós celebramos ele enquanto escola, nós celebramos ele enquanto equipe. Então, a gente gostaria de agradecer à comunidade, aos pais, pela parceria e confiança. E esse recado é especialmente para eles, né? Que estiveram lá conosco durante todo o processo. É vocês que fazem o aprendizado acontecer. A nossa equipe, né, da Escola Chiquinha Gomes, o nosso abraço, nossos agradecimentos. Esse prêmio, ele é celebrado porque ele foi um prêmio que foi buscado, um trabalho árduo, foi buscado com muita dedicação, com muito engajamento. E a gente gostaria de, nesse momento de conquista e de celebração, de agradecer a todos vocês que fizeram parte, tá? Então, nosso muito obrigado. Aqui não é apenas o Felipe e a Jaqueline, mas aqui estamos representando a equipe da Escola Chiquinha Gomes, a professora Graça, que é extraordinária, uma professora singular, e a gente tem ela aí como braço forte dessa equipe, uma professora alfabetizadora que é dinâmica, didática e que tem aí todas as habilidades necessárias para trabalhar a alfabetização na idade certa. E também a toda a equipe que caminhou junto conosco durante esse processo, aos nossos apoios, monitores, aos nossos professores de HP, nosso muito obrigado. E aos pais, vocês que são aí a base forte, né? Então, sem vocês também a gente não teria conseguido. Se não fosse esse trabalho colaborativo, a gente também não teria conseguido sem o apoio de vocês. E, principalmente, aos grandes campeões. É verdade. Se tem alguém que merece todos os aplausos, são os nossos alunos do segundo ano, da turma de 2024. Né? Então, vocês brilharam no SAEP e a gente deixa aqui os nossos agradecimentos. E o nosso bate-papo ele fica por aqui. A gente agradece vocês por terem nos acompanhado nessa conversa, nesse diálogo, de um jeito hoje um pouco diferente. Eu não apenas como entrevistado, mas entrevistador, aliás, mas também participando um pouco desse diálogo como gestor da época lá na Escola Chiquinha Gomes, no tempo em que foi conseguido o prêmio, né? Alfa 10. Então, minha gente, muito obrigado. Até a próxima e a gente aguarda você. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e até mais. Tchau, tchau.